Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer as minhas impressões de dono sobre este fone W100 da Edifier. Já adianto para vocês que é um vídeo totalmente sem influências e sem patrocínio dos donos, é apenas um vídeo em que eu trago a minha impressão, né? Durante esse período que eu já estou com esse fone eu já estou com ele há cerca de 2 semanas. Então basicamente pessoal, sem enrolação, essa é a caixa dele, né? Ele vem nessa caixa aqui. E acompanha dentro dela essas embalagens, né? Dentro dela vem um cabo USB tipo C, né? O fone tem conexão Bluetooth, então assim, é um fone extremamente discreto. O que me impressionou mais é a questão do tamanho desse fone, né? Ele cabe na palma da mão, né? E esse buraquinho aqui é para informar com relação ao carregamento dele, né? Ele é um fone de conexão tipo C, algumas pessoas preferem chamar de fone Wi-Fi, né? Mas não é um fone wireless nem Wi-Fi. E aí é um fone do tipo USB mesmo, tipo C, e um fone Bluetooth, porque através da conexão Bluetooth é que você vai conseguir conectar ao seu aparelho. Eu fiz conexões com o meu fone Bluetooth através dele, né? Foi com o meu celular, o meu tablet, e eu vou falar para vocês um pouco sobre ele aqui. O que acontece? Eu escolhi esse fone porque ele é super discreto, né? Além de ser uma marca de referência que é a Edifier. Então é um fone que tem uma boa ergonomia, conexão USB-C para o carregamento, como eu falei para vocês. E é um fone que assim que você tira da capinha dele, eu vou mostrar aqui um pouco da capinha, né? Ele já apresenta esses dois LEDs aqui, que é o LED azul e o LED vermelho, para mostrar que está disponível para conexão. Então não há muita dificuldade para você conectar ele ao seu aparelho, ao seu smartphone, ao seu tablet, seja lá qual dispositivo você for usar, né? Eu optei por esse modelo por ele ser intra-auricular, né? Não ser intra-auricular, né? Ele ser esse modelo aqui. Deixa eu tentar dar um foco melhor. Não ser aqueles modelos que vem com bolinha. Então esse tipo de fone ele tem uma ergonomia e um melhor encaixe, né, nos meus ouvidos. Ele é de fácil transporte, ele tem um custo-benefício maravilhoso. Eu peguei esse fone numa promoção no site da Magazine Luiza por R$ 149,00 mais o frete, né? É um fone que apresenta um bom período de uso. Eu usei ele por cerca de 4 horas de relógio, né? O site do fabricante fala em até 7 horas, mas assim, eu acredito que não chegue até esse uso contínuo, até porque ele tem diversos fatores que podem fazer. Claro que ele pode chegar às 7 horas, mas assim, sem que usar um pouco mais baixo, etc. Mas um uso comum e normal, ele chega no máximo a 4 horas de relógio, né? Eu atingi os 100% dele. E aí o interessante é que quando vai chegando próximo aos 100%, ele te dá uma mensagem de bateria descarregando ali por cerca de 20% antes de descarregar. E aí quando chega a mais ou menos ali 5% para descarregar, ele te dá uma outra mensagem e desliga primeiro um fone. No meu caso ele desligou primeiro o lado esquerdo e depois ele ainda permaneceu por mais uns 5 a 15 minutos, se não me engano foram 15 minutos, e desligou o lado direito, né? Então o que acontece, pessoal? Eu estou com esse fone há cerca de 3 semanas, venho usando ele, né, para o meu transporte diário. Então eu uso o transporte público e aí eu uso ele para poder me deslocar. Eu tinha um modelo, o W600, que é da Edifier também, era um fone com passadeira, né? Ele é um fone também muito bom, mas eu queria um fone um pouco mais discreto. Peço até desculpa por ele já estar assim um pouco descascado, porque eu dei um vacilo e deixei ele no sol. Então eu tinha esse W600 aqui, eu já deixo esse W600 para ir para academia, para estudar em casa, né, e fazer algumas atividades que eu não preciso estar me deslocando pela rua. Só que esse fone, esse W100, ele vem com algumas especificações de acordo com o site do fabricante, que ele tem impedância de 32 amperes e o driver dele é de 13 milímetros, né? Para aqueles que gostam desses dados, fica aí esses dados segundo o fabricante. Além de ter também uma sensibilidade de 38, né? E o que acontece? Durante esses dias que eu venho usando esse fone,
eu pude observar que no uso prolongado, ele tem uma questão com relação à ergonomia, né? 4 horas de uso contínuo, eu comecei a ter umas dorzinhas assim no meu ouvido, de incômodo mesmo por estar com ele há muito tempo, diferente do modelo W600, porque no W600, por ele ter essas almofadinhas aqui, né, não sei se vocês conseguem perceber, então você consegue usar por um longo período, até 8 horas seguidas. Então assim, em casos de, por exemplo, num voo em que esse voo seja de pequenas distâncias, eu vou optar sempre por esse W100. E quando forem distâncias maiores, né, aí eu prefiro optar pelo fone com as almofadinhas, que é o W600. A minha base de análise foi o fone da JBL, que é aquele JBL Waveflex. Só que o W100, ele estava muito mais barato do que o Waveflex da JBL, cerca de 100%. A minha busca na época que eu fiz para optar por este fone, o da JBL estava de R$ 299, desculpa. E esse fone estava por R$ 150 aproximadamente. Então eu preferi optar, claro, né, por esse modelo, por questões óbvias. Primeiro, pelo custo e benefício, e segundo, porque a Edifier já é uma empresa muito conhecida no mercado e já atua há muito tempo, né? Principalmente com caixas, subwoofers e drivers também. Sobre os contras desse fone, o que é que eu observei durante esse período? Para quem usa transporte público, ônibus, metrô, enfim, esse fone de ouvido, ele tem uma questão com o volume. Você vai poder perceber que o volume dele às vezes vai ficar baixo com relação ao ambiente, principalmente se você estiver usando ele para ouvir videoaulas, né, ou algo parecido. E assim, você vai sentir um pequeno incômodo com relação a isso, porque você vai achar que o fone vai estar baixo e não vai estar, ele vai estar no volume máximo, então isso pode atrapalhar você de alguma forma. E em locais também que tem muita frequência de antenas de dados do tipo aeroporto, rodoviárias, estações de metrô, ele perde a conexão com o seu aparelho muito fácil, ou seja, com o meu telefone, às vezes o som ou a música chegava a pausar e perdia a conexão com o fone de ouvido. Mas nada que isso atrapalhasse, era só aguardar passar aquele momento que eu estava ali numa estação de metrô, no ônibus, e aí eu conseguia fazer a conexão dele normalmente depois. Outro ponto também que eu não gostei muito é com relação aos subwoofer dele, né, os graves. E aí o que acontece? Alguns vídeos que eu tinha assistido tinha me informado sobre isso, mas assim, eu já comprei sabendo. Mas assim, eu senti em algumas músicas que precisam de um grave maior, a ausência desses graves. E no W600 é muito evidente os graves dessas músicas. Às vezes você ouve ela no W100 e aí você não percebe. Quando você está com o W600 você consegue perceber esses graves dessas músicas. Outra coisa que eu observei também nele é com relação ao tempo de carga. O tempo de carga dele é muito rápido, pessoal. Eu não uso esse cabinho aqui que veio, né? Vem por praxe na caixa. Eu uso um cabo USB-C e com um carregador com 20 watts de potência. Então, em até 1 hora eu consigo carregar o estojinho dele. E aí, o estojinho me dá a opção de 3 carregamentos pós o descarregamento do fone. Ou seja, eu uso o fone, ele descarrega. Coloco no estojo, ele recarrega. E aí acontece o seguinte, descarregou de novo, você pode colocar para carregar. Mas claro que você não vai ficar com o fone até descarregar. Tem pessoas que vão conseguir. No meu caso, por exemplo, eu usava o fone durante 2 horas, durante a ida e vinda de metrô. E aí colocava no fone, ele passava ali um tempo carregando. Quando eu colocava o fone no ouvido, ele já estava lá 100% carregado. Então assim, é uma vantagem muito rápida, muito boa o seu carregamento, porque ele é um carregamento muito fácil. O que me chamou a atenção, eu volto a falar para vocês aqui, ó. Ele é regulamentado pela Anatel, né? E tem esse tamanho aqui. Quando eu recebi, eu fiquei impressionado com o tamanho desse fone, né? Então, basicamente é isso, pessoal.
Eu tentei ser o máximo imparcial possível, trazendo aqui para vocês, principalmente, as questões, né, dessas minhas 3 semanas utilizando esse fone de ouvido, né? São impressões assim de dono mesmo, sem nenhum tipo de patrocínio, sem a marca ter me procurado para fazer algum vídeo, nem nada parecido. Tentei ser o mais breve possível, já temos aqui cerca de 10 minutos de vídeo, mas assim, é algo que eu tento trazer com transparência aqui para vocês. Peço que deixem aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, os questionamentos, as opiniões de vocês, outros fones que vocês tenham e queiram comparar, né? E outras informações que eu possa ter esquecido aqui. Lembrando que esse fone eu comprei no site da Magazine Luiza por R$ 149. Ele chegou para mim com 4 dias, então assim, foi uma entrega muito rápida, beleza? Peço que vocês compartilhem, curtam o canal, deixem suas opiniões, deixem um like e muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.